E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast Sócios, episódio número 125. Quem fala é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e rosto do Podcast Sócios. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Sócios. A gente assistiu algo que não acontecia desde 2008, né? Quebra de grandes instituições financeiras. Então, quebrou o Silicon Valley Bank, segunda maior quebra de banco da história americana. Depois quebrou, aliás, antes dele quebrou o Silvergate. Depois quebrou o Signature, que na verdade meio que não quebrou, porque não estava realmente insolvente, teve uma intervenção ali no banco, mas se fosse uma quebra seria a terceira maior da história americana. E nessa esteira, o que está acontecendo é que o Bitcoin está subindo pra caramba. Então, o que na opinião de vocês explica, né, o que está acontecendo agora com o Bitcoin? Porque num cenário de aversão a risco, geralmente o Bitcoin é o primeiro a cair. Vamos lembrar da pandemia. Tudo fechado aqui no carnaval brasileiro, o Bitcoin despencando 50%. Então, por que agora está sendo diferente? Eu acho que... Você quer começar? Não, vai você, vai lá. Eu acho que agora, dessa vez, a gente está vendo uma coalizão, um alinhamento muito forte entre a narrativa da tese do Bitcoin e o que está acontecendo no mercado, os preços. Então, está sendo diferente dessa vez porque já não foi como em tese era para ter sido muitas vezes, né? Em vários momentos de crise, de fuga para ativos de mais liquidez, o Bitcoin despencou. Tipo lá no começo do Corona, tipo na invasão da Ucrânia. E agora não. O Bitcoin deu uma descolada boa dos mercados tradicionais. Eu acho que o componente de temor de insolvência bancária, que é um negócio que desperta um medo muito fundamental nas pessoas, pode ter ajudado a aumentar o influxo para cripto nesse momento, que não é um momento de estabilidade. Eu tenho uma visão, assim, quando as pessoas falam de primeiro cair, né, volta a subir, assim, eu acho que você tem que separar um pouco as análises dos momentos, assim. Então, Bitcoin, dentro de tudo que ele pode virar, ele tem, a grande tese dele é ser uma reserva de valor emergente, né, digital. Né? E aí, quando você vai tecnicamente nesse assunto, isso não é uma opinião, isso não é porque a gente gosta de Bitcoin, aquela coisa, mas ele é superior às alternativas. Então, reserva de valor é uma coisa que você aprende em faculdade, são 7 coisas. Divisibilidade, transferibilidade, escassez, daí vai. Aí a questão é se Bitcoin funciona como essa reserva de valor, assim, e aí o que eu vejo muita gente fazendo é que analisa esse negócio em momentos específicos do tempo. Então, fala assim, veio o Covid, então o Bitcoin caiu. Pô, não serviu como reserva de valor. Veio ano passado, né? Então, assim, principalmente a subida de juros, né, literalmente o carro foi de 0 a 500 por hora em 2 segundos. Né? Então, assim, não funcionou como reserva de valor e tal. E eu falo que reserva de valor é um negócio que ela não funciona quando você quer. Né? Ela não funciona rapidinho. Assim, não, caiu uma coisa, sobe outra. Eu acho que é um comportamento que a gente meio que acostumou no mercado estável, em ver que bolsa subia, ouro caía. Não é assim que funciona. Reserva de valor você tem que olhar ao longo do tempo. Em tempos maiores. Você não olha em semanas, você não olha nem em meses. Você olha em anos, em décadas, né? E quando a gente olha nesse período, Bitcoin funcionou fantasticamente, mas ainda é emergente, é um negócio que está começando agora, aquela coisa toda. Então, quando você pega a Covid, quando você pega ano passado também essa subida de juros, assim, tudo correlacionou. Não foi Bitcoin que não funcionou. Ouro não funcionou como reserva de valor, imobiliário não funcionou como reserva de valor. Tudo correlaciona, porque basicamente está tudo meio que se liga e todo mundo fica com aversão a risco, né? E qualquer risk asset, em qualquer dimensão, né, sofre, né? E vai todo mundo para a reserva de valor hoje, o consenso que é o dólar, a discutir por quanto tempo, mas assim, então foi essa coisa toda. Só que acontece que quando o mercado volta a ficar um pouco mais previsível, que foi o que aconteceu agora em janeiro, né, o mercado basicamente entrou um relativo consenso. O pessoal falou assim, não, a gente não acha que vai subir mais 200 bips essa taxa, né, essa taxa de juros americana, a gente não acha que, né, talvez caia um pouco, mas assim, o mercado voltou um pouco à normalidade e aí no fundo soltou os ativos para seguirem seus caminhos. Né? E cripto foi nesse caminho, foi dessa forma. Então, quando você vê a performance anterior a essa história dos bancos, ela já estava numa situação de cripto vivendo o seu mundo. Bitcoin tem uma história, Ethereum tem outra história, quer dizer, tem um roadmap específico e daí vai. Né? O que aconteceu agora foi basicamente essa tese específica da reserva de valor parecendo funcionar. Né? Não porque o mundo que não estava correlacionado, não estava em situação de estresse total com tudo correlacionando, falou o seguinte, não, peraí, então estamos com problema nos bancos, a gente começa a dudar em capitalismo e a gente vai atrás de reserva de valor. Não foi só o Bitcoin que funcionou, só o Bitcoin é muito mais volátil. Se você olhar ouro, funcionou, se você olhar outras reservas, funcionaram, mas o Bitcoin, ele foi dentro da natureza dele, foi muito mais. Pode falar que o Bitcoin seria o ouro anabolizado, né? Anabolizantes para cavalo, né? Porque é um negócio que é realmente desproporcional em termos de movimentação. Mas aí vem...